Será que estamos olhando para o lado errado, para a ponta errada, enquanto sociedade, enquanto espécie? Será que estamos muito preocupados com o futuro e esquecemos a origem, a ancestralidade? Essa é uma das perguntas pertinentes feitas e reflexões desenvolvidas pelo ativista Ayrton Krenak nesse livro aqui, Futuro Ancestral. Florestania, futuro, capitalismo são alguns dos temas abordados pelo autor nesse seu novo livro, que eu vou resenhar e falar um pouquinho para vocês depois da vinheta. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro de um dos ativistas mais importantes da atualidade e que quando ele abre a boca para falar, a gente tem que parar e apurar os ouvidos para ouvir. Continue aqui até o final do vídeo para você acompanhar a resenha completa. E para não perder mais nenhum conteúdo aqui da Acrópole, já se inscreva no canal, ative as notificações, assim você vai ter acesso em primeira mão, rapidinho, logo que a gente publicar um conteúdo novo e fresquinho aqui, exclusivamente para você. Futuro Ancestral, do Ayrton Krenak, saiu em 2022 pela Companhia das Letras. Não é o primeiro livro que eu leio do autor, inclusive tem resenhas aqui no canal, vídeo resenhas de 2 livros do autor, sempre nesse estilo aqui, pequeno, mas bastante reflexivo sobre a sociedade atual e a relação com a natureza. Os livros são A Vida Não É Útil e também Ideias para Adiar o Fim do Mundo. São vídeos com bastante visualizações aqui para as proporções do canal, então falar do Krenak sempre é um prazer e parece que o público está bastante interessado no que ele fala. Krenak é um ativista socioambiental que luta pelos direitos dos povos originários. Ele nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce. Ele pertence ao povo Krenak e dá palestras tanto no Brasil quanto no exterior e é responsável por trabalhos magníficos socioeducativos em relação ao meio ambiente. O livro é dividido em 5 partes, são elas: Saudações aos Rios, Cartografias para Depois do Fim, Cidades, Pandemias e Outras Geringonças, Alianças Afetivas e O Coração no Ritmo da Terra. Todos os textos tocam evidentemente em questões ambientais, cada um à sua maneira. No primeiro texto, Saudações aos Rios, Krenak fala sobre a importância dos rios para as civilizações e fala dos rios quase como uma persona e de como a relação dos seres humanos com os rios remonta a outros povos e aos primórdios da ocupação humana na Terra. E também de como o brasileiro em geral gosta de falar de como, olha, em tal cultura o rio é sagrado, sendo que aqui a gente destrói os rios e os polui. No texto 2, ele nos alerta para que a gente não fique somente presos às narrativas de fim de mundo, mas que também a gente possa olhar para as narrativas de origem do mundo. Talvez olhando para a origem a gente consiga também visualizar o futuro. As narrativas de origem são muito mais plurais e talvez assim, pensando no início, pensando no começo, a gente possa evitar o fim. No texto 3, o Krenak alia 2 questões importantes, como o capitalismo e a Covid. Ele retoma uma fala do José Mujica, antigo presidente do Uruguai, a respeito do cidadão e do consumidor. Porque o Mujica diz que hoje em dia a ideia de cidadão foi substituída pela ideia de comprador, de consumidor. Ou seja, é mais fácil imaginar o fim do mundo, já para retomar um tema do texto anterior, do que imaginar o fim do capitalismo. Ou seja, a gente consegue visualizar que é mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo. No texto 4, talvez um dos mais interessantes, ou mais interessantes, ele discorre sobre a substituição do conceito de cidadania pelo de florestania. É muito interessante, é a primeira vez que eu ouço falar nesse termo. É um termo que, na verdade, fala de um cidadão, de uma cidadania,
só que mais ligada à natureza, muito mais ligada à natureza. Cidadania, inclusive, é um conceito que vem de cidade, né? Ele diz que as grandes cidades, as cidades em geral, mas principalmente as grandes, são as grandes responsáveis pela poluição, pelo desmatamento. Ou seja, uma cidade, quando ela cresce, ela também desmata, ela também esgota, ela também concreta. E nesse concretar, ela afasta cada vez mais o ser humano do contato com a natureza. No quinto e último texto, Krenak fala sobre a questão da educação e também do futuro. A gente fala muito de futuro quando fala de educação, mas que essa ideia de futuro ela vem envelopada num ritmo acelerado e desenfreado que pode causar muitos males, como a própria ansiedade. Parece que o mundo é um carro sem freio e a gente ainda está feliz com isso. E além do mais, a gente cada vez mais faz projeções que são cada vez mais irrealizáveis. Ou seja, muita expectativa que acaba não se justificando, não se realizando, o que gera muitas doenças psíquicas. Você pode ver então que o trabalho do Krenak, quando ele fala que ele é socioambientalista, né? Ele, a partir de ideias sobre natureza, floresta, o contato com a origem do homem, do ser humano, ele também reflete sobre questões da própria sociedade que nos cerca. Aí vai uma informação importante, gente, porque de fato o Krenak ele não escreve os próprios livros. O Krenak ele é mais ligado a uma tradição oral, então ele prefere falar ao escrever. Então quando os livros dele saem, são na verdade um compilado de intervenções orais, de falas dele em eventos, lives, intervenções em geral, que é compilada e é trabalhada para dar a ideia de um texto escrito. É por isso que foi a única crítica que eu fiz aos livros anteriores, porque às vezes dava uma sensação de ideia não concluída, porque a oralidade ela tem esse ponto que pode ser positivo ou negativo, né? Da oralidade a gente vai pegando um ponto e vai indo para outro, de repente a gente está em outro e não conclui uma ideia inicial. Então os dois livros que eu li anteriormente me pareciam assim. Esse livro especificamente ele não tem essa sensação, porque os textos aqui foram conectados, foram elaborados por uma escritora chamada Rita Carelli. Os textos foram elaborados a partir de 7 intervenções orais do autor que deram então nascimento a esses 5 textos. Então ele tem uma cara mais de livro pensado, mais organizado, porque teve uma intervenção muito forte de uma outra pessoa. Então, na hora de você ler o livro, ele tem uma cara mais de livro. Mas ao mesmo tempo me causa um estranhamento, porque me parece que já não é só o Ailton que está aqui, Krenak, mas sim também essa pessoa. Ou seja, é a intervenção demais de uma pessoa externa para a construção frasal e de pensamento de uma outra pessoa. Mas, ok, pelo menos ele funciona melhor enquanto livro. Gente, quando eu falo aqui pensado melhor quanto livro, eu falo da construção estrutural mesmo, eu não falo das ideias, do desenvolvimento das ideias. Então a própria construção, às vezes, acaba se perdendo nos outros livros. Aqui não. E eu não tenho nenhum intuito aqui de colocar a escrita acima da oralidade. Eu acho que as duas são uma tão importante quanto a outra. Continuo acreditando que o Krenak é extremamente importante para os dias atuais. Quem dera que nós tivéssemos vários Krenaks na sociedade, talvez fôssemos melhores. Eu gosto da contundência das falas dele. Ele não economiza verbo. Ele é direto. Ele consegue ser poético quando ele quer e ele consegue ser contundente e forte para te acusar quando ele quer. Pelo amor e pelo choque que ele conquista os leitores. E é tão interessante quando ele começa a construir um caminho de explicação e de reflexão, um caminho que geralmente a gente não segue. Ele segue por caminhos que nós não tínhamos pensado antes quanto sociedade, ou que talvez alguém tivesse pensado, mas que não são muito difundidos. E o interessante é que o Krenak ele fica justamente nessa intersecção entre o colonizador e os povos originários que foram colonizados. Então ele consegue ter conhecimento desses dois mundos. Então ele tem um olhar profundo para esses dois mundos. É por isso que ele pode ir por caminhos que a gente então não tinha imaginado. Então, por isso que eu digo que quando ele tem algo a dizer, a gente tem que parar para ouvir. E talvez o nosso futuro esteja ligado à descoberta da nossa própria ancestralidade.
Para terminar, eu separei um trechinho aqui do autor para a gente ler e ter mais ou menos uma noção do estilo dele. Vamos ouvir? A experiência da pandemia de Covid-19 foi arrasadora. Em uma oportunidade que tive de tecer comentários sobre essa travessia, alguém me perguntou: Ailton, a Covid nos ensinou alguma coisa? E eu respondi: por que você acha que ela deveria nos ensinar algo? A pandemia não vem para ensinar nada, mas para devastar as nossas vidas. Se você está achando que alguém que vem para te matar vai te ensinar algo, só se for a correr ou a se esconder. Os brancos que me perdoem, mas eu não sei de onde vem essa mentalidade de que o sofrimento ensina alguma coisa. Se ensinasse, os povos da diáspora que passaram pela tragédia inenarrável da escravidão estariam sendo premiados no século XXI. Eu não tenho nenhuma simpatia por essa ideia. Não quero aprender nada às custas de sofrimento. E se você chegou até aqui, até esse momento do vídeo, meu muito obrigado por pessoas como você que o canal continua existindo. Quanto mais interação, mais você fica aqui nesse vídeo, melhor pra gente, porque o YouTube vai recomendar o conteúdo para mais pessoas. Segue a gente também no Instagram, tem conteúdo lá todos os dias. Aqui na descrição do vídeo vão 3 links muito importantes para quem acompanha o canal. O primeiro link é para o nosso clube de leitura que nós temos lá no WhatsApp. É um grupo que nós temos e que nós conversamos lá no grupo sobre nossas leituras. E uma vez por mês nós nos reunimos para discutir um livro de maneira remota, de maneira online. Vem participar com a gente. O link para a compra de Futuro Ancestral está aqui na descrição do vídeo. Comprando por esse link, você ajuda o canal. Quer ajudar de uma outra maneira? Nós temos uma lista de desejos também aqui na descrição do vídeo, o link da nossa lista de desejos da Amazon. São livros que nós queremos resenhar aqui e que você pode nos ajudar, né? A gente não pede dinheiro, mas a gente pede colaboração de outras maneiras. Você pode acessar essa lista, comprar um livro, mandar pra gente e a gente vai ler, resenhar e dedicar o vídeo a você. E aí, pessoal, gostaram da resenha? Escreva aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou ou não. E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!